Estatística Médica de Oxford, Manual de Oxford de Pia Cook, segunda edição de 2020. Conteúdo: Prefácio da primeira edição. Todos os profissionais de saúde querem fornecer cuidados seguros e eficazes aos seus pacientes. Isso significa que todos precisam acompanhar a velocidade da inovação e estar em posição de aplicar as descobertas de novas pesquisas. Historicamente, os indivíduos tendem a delegar a avaliação da qualidade da pesquisa aos editores de periódicos, ao sistema de revisão por pares e aos desenvolvedores de diretrizes. No entanto, por muitas razões, isso pode não ser suficiente. Todos os profissionais precisam fazer um julgamento sobre as descobertas da pesquisa ou as recomendações das diretrizes que estão avaliando são relevantes para o paciente diante deles. Eles terão de decidir se o teste do medicamento projetado para determinar a segurança e eficácia de curto prazo contra o placebo em uma população selecionada nos Estados Unidos é realmente relevante para a população idosa etnicamente diversa com múltiplas comorbidades que os enfrenta em uma tarde de sexta-feira. Para complicar ainda mais as coisas, muitas das questões levantadas na prática diária nunca serão respondidas por ensaios clínicos randomizados. Então, outros métodos precisam ser aplicados, todos com seus próprios desafios e potenciais vieses. Isso significa, goste ou não, que uma compreensão sólida da estatística médica é essencial para todos os profissionais de saúde. Muitos médicos e estudantes de medicina acham estatística difícil de entender e expressam a necessidade de um relato conciso, mais completo do assunto. Eles pedem que a análise estatística se baseie em situações da vida real e use exemplos que eles possam entender. Este livro responde completamente a esse apelo de fornecer um formato acessível que permite que tópicos individuais sejam facilmente encontrados e compreendidos. Ele leva o leitor não apenas a uma teoria de estatísticas subjacentes, mas também pelas etapas práticas para configurar e interpretar todos os principais projetos de pesquisa. Os autores são um estatístico médico acadêmico experiente que conduziu muitos estudos de pesquisa colaborativa e ensinou estatísticas para estudantes e médicos. Com um padrão muito alto, eu deveria saber que ele me ensinou e é um médico acadêmico júnior e um médico acadêmico júnior que publicou seu próprio trabalho. Eles escreveram livros que atendem às necessidades de médicos e estudantes que realizam suas próprias pesquisas e para aqueles que avaliam as pesquisas de outros. Professor Peter, diretor clínico de saúde pública do Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica, em maio de 2010. Prefácio da primeira edição. Para praticar medicina baseada em evidências, os médicos precisam ser capazes de avaliar criticamente as evidências de pesquisa. A maioria das pesquisas médicas envolve métodos quantitativos e, portanto, é essencial ser capaz de entender e interpretar estatísticas. Além disso, muitos médicos conduzem pesquisas que exigem o uso de estatísticas em todo o processo de pesquisa, desde o design até a coleta e análise de dados, interpretação e disseminação. Os médicos estudam estatísticas em nível de graduação e pós-graduação e há um movimento crescente em direção a programas de ensino que são baseados em problemas clínicos reais e dados reais. No entanto, em nossa experiência como professor e ex-aluno de medicina, os cursos nem sempre equipam totalmente os médicos para avaliar criticamente
as evidências de pesquisa ou para conduzir pesquisas e comunicar as descobertas. Escrevemos nesse livro para ajudar a preencher essa lacuna, cobrindo o alcance de tópicos desde o design de pesquisa, passando pela coleta e manipulação de dados, até análises estatísticas simples e complexas. Nosso objetivo foi ser o mais abrangente possível neste manual e, portanto, incluímos todos os métodos estatísticos comumente usados, bem como métodos mais avançados como regressão multifatorial, modelos mistos, GES, modelos bayesianos, que são vistos em artigos médicos. No entanto, a estatística médica é uma disciplina ampla e em constante crescimento e, portanto, é inevitável que alguns tópicos mais novos ou menos usados não tenham sido incluídos nessa edição. Para todos os métodos, fornecemos orientação clara sobre quando os métodos podem ser usados e como os resultados de análise são interpretados, usando exemplos de literatura médica e de nossa própria pesquisa. Pois sabemos que os leitores com mentalidade mais matemática podem querer entender de onde vêm os números. Para aqueles que não desejam saber ou que simplesmente não têm tempo, eles podem ser ignorados sem perda de continuidade. Este livro foi escrito no popular estilo Oxford, manual, com um tópico por página dupla, fornecendo acesso fácil a tópicos discretos para médicos e estudantes ocupados. Escrever nesse formato nos apresentou um desafio, pois muitos tópicos em estatística médica se baseiam em outros tópicos e, portanto, pressupõem conhecimento prévio. Por esse motivo, incluímos muitas referências cruzadas para outras seções do livro, para que em outras informações relevantes sejam claramente sinalizadas. Também incluímos referência para leituras adicionais, onde acreditamos que os leitores podem desejar explorar o tópico com mais detalhes. Escrever qualquer material em um estilo contundente e breve traz o perigo de omitir material ou, entre aspas, simplificá-lo. Lutamos muito para evitar fazer isso, não excluindo o material, mas tornando o formato acessível e completo. Espero que você concorde que conseguimos fazer isso funcionar. Prefácio para a segunda edição. Para praticar medicina baseada em evidência, os médicos precisam avaliar criticamente as evidências de pesquisa. A maioria das pesquisas médicas envolve métodos quantitativos e, portanto, é essencial ser capaz de entender e interpretar estatísticas. Além disso, muitos médicos conduzem pesquisas que exigem o uso de estatística em todo o processo de pesquisa, desde o design até a coleta e análise de dados, interpretação e disseminação. Escrevemos esse livro para ajudar a equipe médicos e outros profissionais de saúde para avaliar criticamente evidências de pesquisa, conduzir pesquisa e comunicar as descobertas, ou se preparar para o componente estatístico de exames de graduação e pós-graduação. O feedback positivo que recebemos de amigos, colegas e leitores em todo o mundo sugere que conseguimos fazer isso e nos inspirou a desenvolver o sucesso da primeira edição e tentar tornar a segunda edição ainda melhor. Nesta edição, tentamos preencher a lacuna entre profissionais de saúde e estatísticos, destacando temas e princípios comuns a cada um. Quando apropriado, introduzimos métodos analíticos de perspectiva de um clínico, demonstrando ali quantas técnicas estatísticas espelham a abordagem adotada por profissionais de saúde na prática diária. Continuamos a fornecer exemplos clínicos da vida real ao longo do livro para ajudar a demonstrar o uso prático de estatística na pesquisa em saúde. Embora os designs e métodos estatísticos existentes tendem a não mudar, novos designs, novos métodos, novas abordagens estão constantemente entrando em uso comum e, portanto, atualizamos conforme necessário. Adicionamos material sobre medicina translacional, ensaios de fase inicial, dados observacionais reais e registros de banco de dados. E atualizamos e expandimos seções sobre diretrizes de relatórios. Também expandimos muitas seções estatísticas, como dados ausentes e imputação múltipla, pontuações de propensão e análise de dados de custos. Também fizemos algumas alterações para ajudar na clareza com base no feedback dos leitores. Esperamos que você goste de ler essa nova edição. Agradecimentos para a primeira edição.
Agradecimentos para a segunda edição. Símbolos e abreviações. Atenção, website, referência cruzada, importante, avanço, tópico avançado, infinito, alfa, beta, mu, rho, tal, ti, mais ou menos, ou plus, múltiplo, grau, maior, maior igual, menor, menor igual, broncodisplasia pulmonar, confidencial interno, grau de liberdade, capacidade residual funcional, equação geral estimada, prático geral, médico geral, taxa de Hazard, coeficiente de relação intraclasse, intention to treat, intenção de tratar, likelihood ratio, LR, randômico, duplo cego, diferencial mínimo de importância clínica, números que precisam ser tratados, valor preditivo negativo, odds ratio, valor preditivo positivo, qualidade, estudo randomizado, controlado, risco relativo e erro padrão e desvio padrão. Capítulo 1. Como usar esse livro de manual médico de estatística, como o doutor pensa, por que a estatística é boa para a medicina, trabalhando junto e usando esse livro. Como os médicos pensam? O diagnóstico está no cerne de muito do que os médicos fazem na prática clínica. Seja diagnosticando um novo processo de doença ou identificando uma complicação potencial de uma doença, ou até mesmo recomendando um possível efeito colateral de um tratamento. Os médicos estão completamente obtendo informações, analisando-as e usando-as para chegar a um diagnóstico. Isso é o mesmo, seja identificando um câncer que precisa de tratamento urgente ou tranquilizando um paciente de que ele tem uma doença viral simples que não requer tratamento ativo. Em muitos encontros clínicos, os médicos estão procurando evidência a favor ou evidência contra um diagnóstico específico. Considere um paciente que vai ao seu clínico geral, reclamando de dor de cabeça. O médico vai perguntar sobre sintomas preocupantes, sinais de alarme. Examinará o paciente em busca de sinais físicos preocupantes e talvez realizar alguns testes simples, por exemplo, pressão arterial. Se todos esses testes forem normais, ou seja, não houve evidências de nenhum processo de doença subjacente grave, então o médico pode diagnosticar uma simples dor de cabeça e tranquilizar o paciente. Muitos pacientes, inicialmente, acham as estatísticas complicadas ou contraintuitivas. Pode causar confusão quando os estatísticos falam sobre aceitar ou rejeitar a hipótese nula. No entanto, muito do que as estatísticas médicas buscam fazer espelha o processo de diagnóstico que o médico realiza todo dia, tanto consciente quanto inconscientemente. Imagine um ensaio clínico, comparando dois tratamentos diferentes para câncer de intestino. Testes estatísticos podem ser usados para comparar a sobrevida de 5 anos entre um tratamento existente e um novo tratamento. Se encontrarmos evidências, entre aspas, de que a sobrevida de 5 anos é maior com um novo tratamento, então podemos concluir, entre aspas, que o novo tratamento é melhor e recomendar seu uso. Por outro lado, se os resultados forem semelhantes entre os dois grupos, podemos não ter evidências suficientes para dizer que um tratamento é melhor
do que o outro. Isso não significa que não haja diferença, apenas que não temos evidências de que haja diferença. Isso é idêntico ao exemplo clínico anterior. Se um paciente relata uma dor de cabeça que o acorda durante o sono, tem vomitando durante a noite e tem papiledema, então essa é uma evidência sugestiva de pressão intracraniana elevada e o paciente será investigado ou tratado apropriadamente. Na ausência de sintomas preocupantes, o paciente pode ser tranquilizado, mas o médico não pode dizer com certeza absoluta que as dores de cabeça não são devidas a uma causa sinistra, apenas que eles não encontraram nenhuma evidência sugestiva de patologia subjacente séria e, portanto, eles rejeitam esse diagnóstico.